Major Policarpo Quaresma sempre foi um homem engajado nos estudos de sua pátria, sempre rodeado de livros sobre as riquezas naturais, culturais e da história do Brasil. Certo dia, enviou um documento ao Congresso Nacional pedindo a adoção do Tupi-Guarani como a língua oficial do Brasil, levando em consideração as origens do território brasileiro. A língua é a maior manifestação da inteligência de um povo. É sua criação mais viva e original. Sua atitude provoca a indignação dos habitantes da cidade e Policarpo Quaresma é internado em um hospital psiquiátrico. Após um tempo, sai do lugar e resolve viver em um sítio e prosperar no ramo da agricultura. Porém, a situação da população rural o deixa indignado. Ismênia, uma das filhas do general Albernaz, amigo de Quaresma, uma mulher que desde sua infância esteve condenada ao casamento. Porém, a alegria do matrimônio durou pouco, foi abandonada pelo marido e afundou em uma profunda tristeza. Mamãe, eu vou morrer. Eu vou morrer e eu só te peço uma coisa. Eu quero morrer vestida de noiva. Policarpo vai para a guerra com seu amigo, Ricardo Coração dos Outros, um cantador de modinhas em ascensão, com o intuito de defender o governo de Floriano Peixoto e consolidar sua proposta de uma reforma agrária. Entretanto, suas tentativas de valorizar sua pátria são frustradas quando mais uma vez é considerado louco com suas propostas revolucionárias. Policarpo Quaresma é levado à prisão. Tupi encontrou a incredulidade geral. O riso, o mofo, o escárnio e a agricultura. Nada, as terras não eram ferazes. E ela não era fácil, como diziam os livros. Quando meu patriotismo se fez combatente, o que achei? Só decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Havia combater como feras e matar prisioneiros. Olga, afilhada do major, tenta, apesar das negativas do marido, salvar o padrinho junto com Ricardo Coração dos Outros. É isto? Porque eu e só eu para aqui, eu para ali, não pensas em outra coisa, a vida é feita para ti. Não sou nada, nada, nada. Sou alguma coisa como um móvel, um adorno, não tenho relações, não tenho amizade, não tenho caráter, ora. Por isso então vou, porque devo, porque quero e porque é do meu direito. Triste Fim de Policarpo Quaresma é considerado a obra-prima de Lima Barreto, um dos principais representantes do pré-modernismo. A obra antecipa o movimento modernista. Narração, terceira pessoa, temas, nacionalismo, patriotismo, matrimônio e desigualdades sociais. Principais personagens, Policarpo Quaresma, General Albernaz, Olga, Ricardo Coração dos Outros e Ismênia. Oi gente, eu vim falar aqui 3 coisas sobre Policarpo Quaresma que ele fez, que foram as minhas coisas preferidas do livro. Como vocês sabem, o Policarpo Quaresma, ele era muito nacionalista, ele era patriota ao extremo. Tipo, ele estudava diversas culturas. Na primeira parte do livro, ele quer salvar o Brasil por meio da cultura. Então ele estuda vários tipos de... Ele tenta aprender a tocar violão, instrumentos indígenas, e algumas coisas são extremas. A primeira é quando ele tenta aprender a tocar violão com o professor Ricardo Coração dos Outros, só que ele é taxado como marginal, porque na época tocar violão era algo marginal. E aí ele estuda o violão e descobre que as modinhas eram coisas estrangeiras, ele abandona e começa a tocar instrumentos indígenas, que eram o maracá e a inúbia. Ele começa a tocar instrumentos indígenas porque são mais brasileiros. A segunda situação foi quando o Policarpo estava tendo uma festa com o vizinho dele, que era general, e aí ele foi cumprimentar a Olga, a filhada dele, que ele gostava muito dela, e aí ele começou a chorar, ele chorava muito. Olga falou, tá tudo bem?
o que tá acontecendo? Aí ele falou que era assim que os brasileiros cumprimentam, os indígenas cumprimentam assim, chorando. Então ele estudou e viu que essa que eles cumprimentam e começou a usar isso, porque era muito brasileiro. Terceira coisa extrema que o Policarpo fez, que levou ele ao hospício e levou ele a se aposentar por invalidez, porque forçaram ele a se aposentar, porque ele queria que o idioma oficial do Brasil fosse o Tupi-Guarani, porque o português, a língua portuguesa é como se não fosse nossa, do Portugal. Então, para ele, a língua oficial sendo Tupi-Guarani ia ser mais nossa, ia ser uma coisa mais nossa, uma coisa mais brasileira. Na obra de Lima Barreto é muito fácil de perceber as características do que seria chamado de modernismo, e o que mais me chamou a atenção foi o uso da linguagem bem simples e muitas vezes até coloquial, com esse objetivo mesmo de enfatizar o nacionalismo e a proposta do movimento. E aí o autor ele usa várias expressões informais e regionais para construir a história. E isso também ele não se resumiu só na escrita em si, mas também no fato de o próprio protagonista ser um nacionalista que queria o tupi como língua oficial do Brasil, por assim dizer, e foi um dos motivos pelo qual ele foi para um hospital psiquiátrico. Triste Fim de Policarpo Quaresma é um livro muito interessante. Ele aborda por meio do personagem principal a questão da construção da identidade brasileira. Por meio de seus estudos e de suas leituras, ele tenta valorizar tudo que o país pode oferecer para os seus cidadãos. Também faz crítica aos parnasianos, por meio do personagem Ricardo Coração dos Outros, um cantador de modinhas que de vez em quando é criticado por não seguir a rigidez da métrica na construção de seus versos. Também aborda a negligência governamental na figura do Floriano Peixoto, a questão do casamento, da figura feminina por meio dos personagens da Olga e da Ismênia. Então é um livro que trata de assuntos muito relevantes, alguns até atuais, e que consegue dar espaço para o seu personagem principal e para os coadjuvantes na mesma medida e faz refletir sobre a situação da época, as mudanças e o que permanece ainda hoje.